Vamos meditar na palavra nesse momento. Eu quero convidar todos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, os versos 30 e 31. João, capítulo 20, os versos 30 e 31. Esse texto ele tem como título o objetivo deste evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluias! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos sinais. Louvado seja Deus! Porque nós temos um Deus que está diante de nós. Nós temos um Deus que ele é vivo e ele se apresenta a nós. Nós servimos a um Deus que, diante de nós, ele faz dos seus sinais e das suas maravilhas. Nós temos um Deus que opera, ele opera diante daqueles que creem em seu nome. Ele atua com poder e autoridade diante daqueles que foram constituídos as suas testemunhas. A palavra do Senhor está nos afirmando no Evangelho de João que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Cristo prometido para a salvação da humanidade. E ele proporciona vida àqueles que creem em seu santo nome. Aleluia. Quando nós lemos essa passagem do Evangelho de João, nós estamos diante de mais uma profecia da parte do Senhor que está se tornando realidade. O Cristo que veio ao mundo, o Verbo que foi encarnado, cumprindo uma profecia antiga de que o Messias estaria entre os homens. Ele nasceu cumprindo assim essa profecia. Ele viveu no meio do seu povo. A palavra dizia assim, através dos profetas da antiguidade. Ele fez sinais, ele operou com maravilhas. Ele curou, libertou, ressuscitou mortos, salvou. As profecias vieram se cumprindo. E as profecias antigas também diziam que o Cristo, o Filho de Deus, ele seria julgado e morto. E os discípulos, há poucos dias dessa aparição de Jesus, tinham visto com pesar, com temor, com tristeza, com desespero, o cumprimento dessa profecia também. O Cristo de Deus veio a padecer e morreu, dando a sua vida pelos homens. E nessa leva de profecias que estão se cumprindo no ministério terreno de Jesus, após experimentar a morte, mais uma delas vai se cumprir. O Senhor Jesus vencerá a morte. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. O Senhor Jesus abateu esse inimigo. O Senhor Jesus derrotou esse adversário, a morte.
e no cumprimento de mais uma das profecias antigas, ele aparece ressuscitado diante dos seus discípulos. Após a sua ressurreição, ele começa a aparecer. Ele aparece a Maria Madalena. Ele aparece para um grupo de discípulos. E ele vem nessas aparições, provando e mostrando para as suas testemunhas, para aqueles que creram em seu nome, que ele tem o poder até de derrotar a morte, que ele suplantou a morte, ele abateu a morte, ele humilhou a morte, e agora vivo ele está, para que as suas testemunhas possam ir pelo mundo e proclamar a vitória de Jesus sobre a morte e sobre todo adversário que se levantar contra Deus e contra o seu povo, contra a sua igreja. E Jesus aparece ressuscitado. E é maravilhoso, meus irmãos, o impacto que o Cristo ressuscitado causa quando ele começa a aparecer às pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer, alguns versículos antes, no capítulo 20 de João, a partir do verso 11, que ele apareceu ressuscitado a Maria Madalena, a Maria de Magdala. Maria foi ao túmulo, chorava muito, estava desesperada. A tristeza tomou o seu coração. E nós sabemos que Maria tem um histórico onde toda uma sociedade, todas as pessoas tratavam essa mulher indignamente, apontada, apesar de a Bíblia não afirmar em nenhum lugar que Maria fosse uma prostituta, mas ela é apontada dessa maneira. Maria, que tem um histórico de possessões demoníacas, mas quando Jesus aparece na vida dela, ele traz dignidade, ele liberta, ele transforma, ele muda, ele traz esperança para a vida daquela mulher. E com a sua morte, talvez Maria pudesse ter pensado que a sua vida voltaria a ser uma vida indigna, porque ela não tinha mais o mestre morreu. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus aparece ressuscitado a Maria. Ele aparece para dizer, Maria, por que você chora? E quando Jesus pergunta por que nós choramos, é porque ele tem um objetivo. Ele quer enxugar as nossas lágrimas. Aleluias! E quando Jesus pergunta por que choras, é porque ele está dizendo, Maria, eu estou aqui novamente para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Eu estou aqui novamente para dizer que a dignidade na sua vida está garantida, porque eu entro na vida da mulher, eu entro na vida do homem, eu entro na vida do ser humano para mudar, para transformar, para escrever uma nova história. Maria, sua dignidade está garantida. Eu quero dizer para você que me ouve nessa hora, que terá acesso a essa transmissão, que Jesus, ele quer mudar a sua história. Ele quer escrever novas páginas na sua vida. Ele quer te dar dignidade. Talvez as pessoas conheçam você pelo seu vício, pela sua marginalidade. Talvez as pessoas conheçam você pelo histórico de fracasso da sua família, pelas maldições que tem acometido a sua vida e a vida dos seus. Mas Jesus está dizendo, eu venci a morte, eu abati todos os inimigos para dar dignidade e trazer transformação. Eu quero dizer para você que Jesus pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a realidade da sua história. Jesus ressuscitado garante dignidade, mudança de vida para aquele que crê. Aí, na sequência do texto, Jesus vai aparecer aos seus discípulos. A partir do versículo 19, o texto vai dizer que
chegando à tarde do primeiro dia da semana, os discípulos de Jesus estavam trancados com medo dos judeus. Os discípulos de Jesus estavam trancados e com medo. Aquelas pessoas não estavam vivendo mais, não estavam sonhando mais. Aquelas pessoas não estavam movimentando mais a vida. Elas estavam paralisadas pelo medo, trancadas, estavam oprimidas, intimidadas, sem saber o que seria para depois, o que seria nos dias subsequentes. Mas a palavra do Senhor diz que naquele ambiente trancado, cheio de medo, de temor, Jesus transpôs aquelas portas, aquelas paredes de impedimento, entrou naquele ambiente, se colocou no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. O Cristo ressuscitado aparece e se coloca no meio de gente que está sofrendo. O Cristo ressuscitado aparece e se coloca no meio de gente que não tem mais esperança. O Cristo ressuscitado aparece e se coloca no meio de gente que não tem mais nenhuma expectativa de vida, porque a sua vida está paralisada pelo medo e pelas adversidades. Mas aí Jesus chegou. E eu quero dizer para você nessa hora que o Senhor Jesus pode chegar na sua realidade também. Se tem tristeza, temor, destruição, medo, angústia, aflição dentro do seu coração, na sua mente, aí na sua casa, se os seus projetos estão falidos, se o seu ministério não vai adiante, o Senhor Jesus, ele quer chegar, ele quer se colocar no meio, ele quer liberar uma palavra de paz, de transformação, de mudança para a sua vida. Creia nisso nessa hora. Pela fé, receba isso nessa hora, em nome de Jesus. Ele apareceu ali. Ele se colocou no meio daqueles homens. E num contexto de sofrimento, de angústia, de medo, ele chega para liberar uma palavra de paz. Ele libera uma palavra de paz para você que está em tormenta agora. Para você que não sabe o que vai ser da vida do seu filho. Para você que não sabe o que vai acontecer daqui por diante no seu matrimônio, no seu casamento. Você que não sabe o que será do seu ministério, porque as lutas estão muito grandes. Você que não sabe o que fazer por causa de um diagnóstico da doença, porque você abriu o resultado de um exame, você foi ao médico e foi diagnosticado de que você está acometido de uma doença incurável. Jesus chega nessa hora, ele ministra sobre a sua vida, ele chega para tantas pessoas que estão enlutadas, que perderam parte da sua família. Eu conheço gente aqui no Brasil que perdeu a família inteira por conta da Covid-19, está sozinho no mundo, mas nessa hora Jesus aparece para dizer: eu estou aqui e eu libero uma palavra de paz sobre a sua vida. Aleluias! Jesus chegou no contexto daqueles homens e ele chega no seu contexto também. Aí, nesse momento, a palavra do Senhor vai nos dizer que, diante dos seus discípulos, Jesus fez muitos sinais. Muitos sinais. E eu acho muito interessante aqui, meus irmãos, para mim, para você, para todos os discípulos de Jesus, como ele orou lá em João capítulo 17, por todos os seus discípulos, daquele momento, há 2000 anos atrás, e por todos que viriam depois, Jesus orou por nós. Ele ressuscitado, ele vai aparecer a uma classe de pessoas.
quando nós lemos todos os evangelhos canônicos, todos os evangelhos inspirados da Bíblia, todas as narrativas de evangelho na Bíblia, quando nós lemos Mateus 28, do 18 ao 20, quando nós lemos Marcos 16, do 15 ao 18, quando nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 44 ao 49, quando nós lemos no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 20, o verso 21, Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Jesus, quando aparece ressuscitado, ele não aparece aos membros do Sinédrio, ele não aparece aos líderes judeus daquela época, ele não aparece ao Império Romano, ele não aparece a Pôncio Pilatos, ele aparece aos seus discípulos. E eu quero dizer para você que há um porquê de Jesus aparecer aos seus discípulos. Para que os seus discípulos que creram em seu nome sigam pela vida, caminhem por todo o mundo e preguem o seu evangelho. E preguem que ele é o Cristo, Filho de Deus, e que nele há salvação para toda a humanidade. Em todos esses textos do Evangelho, quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele vai dizer uma frase muito importante, que eu e você precisamos prestar atenção. Ele vai dizer assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Você pode dizer amém? A Jesus é dado todo o poder no céu e na terra. O Cristo ressuscitado aparece e libera essa palavra e faz essa afirmação: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai comissionar os seus discípulos. Ele vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha só, diante disso, que igreja seremos nós? Se aquele que declarou é-me dado todo o poder no céu e na terra, se aquele que venceu a morte chegou diante de nós e disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizai-os, ensinai-os, que igreja seremos nós? Nós seremos uma igreja que obedece ou uma igreja que desobedece? Nós seremos uma igreja atuante ou seremos uma igreja acomodada? Nós seremos uma igreja que fala, que proclama com ousadia, com intrepidez, com coragem, com unção, ou nós seremos uma igreja acovardada? Porque diante de nós não está um pedido, diante de nós não está uma proposta, vamos pensar, vamos refletir. Não. Diante de nós está um imperativo, diante de nós está uma ordem. Aquele que venceu a morte, aquele que tem todo o poder no céu e da terra, ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a eles tudo que eu tenho dito a vocês. Aleluias! Nós estamos debaixo de uma ordem. Está diante de nós uma ordenança do Senhor, um comissionamento. Essa palavra não é para quem não crer em Jesus. Essa palavra não é para quem
não é discípulo de Jesus. Essa palavra é para os servos e servas do Senhor Jesus, de outrora e desse tempo. Essa palavra é para a igreja do Senhor, para que ela entenda o seu papel na terra, o objetivo desse evangelho, os sinais feitos por Jesus, a vitória sobre a morte, a promessa da sua segunda vinda. É para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tem tanta gente morrendo nesse momento. Tem tanta gente desfalecendo nessa hora. Tem muita gente morrendo fisicamente. Tem muita gente morta espiritualmente. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que crê terá vida em seu nome. A igreja precisa proclamar o nome de Jesus. A igreja precisa deixar de lado os seus projetos pessoais, de ganância, de triunfalismo, de usar o nome de Jesus para segundas intenções, de se preocupar apenas com templos faraônicos, arrecadação de dinheiro. A igreja tem que colocar Jesus em primeiro lugar, fazer menção do seu nome, porque em seu nome há vida para aqueles que estão perecendo na morte, porque o salário do pecado é a morte, o afastamento de Deus, desde a queda no Éden, leva o homem a morrer em definitivo, mas a vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus a vida, em nome de Jesus a esperança. Então a igreja tem que obedecer, a igreja tem que abraçar essa ordem que foi dada e se levantar, e perto ou longe, na rua de casa, no seu bairro, no seu estado, no seu país, para as nações. A igreja tem que se levantar como a voz profética desse tempo, que anuncia a palavra, que prega o evangelho, que faz menção do nome de Jesus, que proclama que vivo ele está, que a morte não pode suportá-lo, a morte não pode detê-lo, a morte não foi capaz de parar, de deter o cumprimento de todas as profecias. A igreja tem que se levantar para que haja vida em nome de Jesus. Aonde famílias estão sendo destruídas, aonde sonhos estão se acabando, aonde projetos maravilhosos estão sendo engavetados, deixados para lá, porque não se tem mais esperança. A igreja tem que se levantar declarando que há vida em nome de Jesus. Jesus apareceu ressuscitado aos seus discípulos. E se ele está falando com você nessa hora, é porque ele considera que você é discípulo dele, que você é parte da sua igreja, e que você, crendo que em Jesus se cumpriram todas as profecias antigas, crendo que foi dado a ele, pelo cumprimento da missão, todo o poder no céu e na terra, crendo que ele devolve a dignidade ao homem que está vivendo uma vida indigna, crendo que ele transforma a vida das pessoas que estão em aflição, com medo, crendo que ele pode converter o coração de um incrédulo, crendo que em seu nome há vida, você, como igreja, se levantará. E sempre que você tiver uma oportunidade, você vai pregar o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E para terminar, a minha reflexão: nenhuma profecia acerca de Jesus falhou. Nenhuma falhou, aleluias. Nenhuma falhou, nenhuma caiu por terra. As profecias diziam do seu nascimento. Ele nasceu. O seu nascimento foi testemunhado por homens e anjos.
As profecias diziam que ele estaria no meio de nós, que ele habitaria a Galiléia dos gentios. E ele habitou entre os homens, o Verbo encarnou. A profecia de Isaías 35 dizia que ele curaria os cegos, faria com que os coxos andassem, ressuscitaria os mortos, pregaria o evangelho aos pobres, e ele esteve entre nós e fez todas essas coisas. As profecias diziam que o Filho de Deus experimentaria a morte, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e está testemunhado de que Jesus ressuscitou. Tem uma profecia importantíssima para se cumprir. A profecia da parousia, do segundo advento, da segunda vinda de Jesus. A igreja não pode se esquecer dessa profecia. A igreja não pode se esquecer dessa promessa. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E ele está contando com a sua fidelidade. Ele está te chamando de discípulo nessa hora. Ele está reafirmando ao seu coração que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele está deixando uma ordenança para você, que é a igreja do Senhor. Ide fazer discípulos, batizai-os, ensinai-os, até a consumação dos séculos. A igreja não pode esquecer que Jesus Cristo voltará. E enquanto há tempo, nós temos que pregar o evangelho para que haja vida em nome de Jesus, para que os mortos espirituais ressuscitem, para que os enfermos sejam curados, para que as famílias sejam restauradas, para que os princípios de Deus voltem a fazer parte da vida da humanidade. Esse é o objetivo desse evangelho. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluias. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.